Fala galera do YouTube, Douglas da DTS Manutenções e Aprendizagem, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco aí sobre os anéis de segmento, beleza? Para quem não conhece por esse nome aí, os anéis de segmento são os anéis do pistão, tá? Os anéisinhos que vão no pistão ali, e nesse vídeo a gente vai ver aí a diferença, né, dos anéis que vão nos motores 4 tempos e os anéis que vão nos motores 2 tempos, tá? Eu recebi um comentário de um amigo nosso inscrito aí, e ele ficou um tanto pasmo pela situação que ele vivenciou, tá? Então a gente vai visualizar o comentário dele ali e depois a gente vai falar também um pouco sobre essa roçadeirinha que a gente vai fazer manutenção, tá? Depois vocês vão acompanhar a série de vídeos aí no canal também, mas essa roçadeira aqui também tem a ver com esse assunto dos anéis de segmento, tá? Essa aqui é uma Husqvarna, modelinho 128R, e você que curte mecânica, acompanha a gente aí. Bom, então vamos lá. Esse aqui é o comentário, tá, do nosso amigo inscrito no canal aí, o nome dele é Fabiano Braz Oliveira, e o comentário dele foi o seguinte: peguei uma roçadeira emprestada com um amigo meu para cortar o mato aqui em casa e descobri que está faltando um dos anéis do segmento do pistão, o anel de baixo. Mas como pode a roçadeira ainda estar funcionando? Fiquei pasmo com isso, só tá vazando gasolina pra caramba e tá meio fraca, só isso. Bom, então antes da gente entrar em detalhes a respeito do comentário do nosso amigo ali, a gente vai apresentar para vocês aqui qual que é a função dos anéis de segmento, tá? Tanto no motor 4 tempos como no motor 2 tempos. No motor 4 tempos funciona da seguinte maneira, tá? Sistema de lubrificação e sistema de admissão são sistemas distintos, funcionam separados, tá? Claro, enquanto o motor está funcionando, ele está admitindo e lubrificando ao mesmo tempo, mas um sistema é independente do outro, diferente do motor 2 tempos, como a gente vai ver mais para frente. Então, pistão do motor 4 tempos, tá? Geralmente a gente tem 3 anéis, cada um tem uma função. O primeiro anel, igual está na imagem aqui, ele é o anel de compressão, tá? Então ele faz a vedação da compressão da câmara de combustão. É o primeiro anel que recebe a pancada ali quando tem a explosão. O segundo anel, tá, a gente chama de anel raspador. Por quê? Ele é um anel intermediário. Então ele funciona também auxiliando o primeiro anel na vedação da compressão, como também ele auxilia o terceiro anel que cuida da parte de lubrificação. Então ele é chamado de anel raspador. Raspador por quê? O excesso de óleo, tá, o óleo que fica ali no cilindro, ele raspa e joga para baixo, devolvendo para o cárter. Tá? Então ele é um anel ali intermediário, ele auxilia tanto o primeiro quanto o terceiro. O terceiro anel, tá? Que é esse na parte de baixo aqui, ele é um pouco diferente dos demais, tá? Ele é o anel de óleo, tá? Ele está ligado diretamente ao sistema de lubrificação. Então ele é um pouco diferente, ele é composto por 2 anéisinhos menores, que são esses desenhos cinzas aqui. E no meio desses 2 anéis vai um espaçador, tá? Esse vermelho vocês estão vendo na imagem aqui. Esse espaçador é como se fosse uma mola, tá? Ele é uma molinha, ele é dentilhado, como na imagem do pistão aqui, tá vendo? Ele é como se fosse uma serra. E a função dele é justamente lubrificar, tá? Então o que acontece? Geralmente a canaleta que vai esse anel, ela é furadinha, tá? De fora a fora do pistão aí, tem vários furinhos. Por quê? O óleo que está subindo aqui pela parte de baixo, ele passa por esses furos, tá? E o anel de óleo, ele espalha esse óleo de forma uniforme na parede do cilindro, tá? Para poder lubrificar pistão e cilindro, não ter atrito ali. Então, comparando, é como se você fosse rebocar uma parede. Então você joga lá aquele monte de massa, tá? E depois você tem que vir com uma desempenadeira para acertar, ficar padronizado, ficar uniforme. É justamente o que o anel de óleo faz, tá? Enquanto está subindo aquele monte de óleo, ele pega e distribui esse óleo de forma uniforme na parede ali entre cilindro e pistão para poder ter uma lubrificação eficiente. Então é dessa forma que os anéis de segmento funcionam no motor 4 tempos. Tá? Então se eu tiver qualquer problema nesses anéis aqui, o que vai acontecer? O motor vai dar passagem de óleo, tá? Vai subir óleo para a parte de cima do pistão aqui e a gente vai ter queima de óleo. Se o desgaste for muito, se eu tiver um desgaste grande em cilindro, pistão e os anéis já não conseguir fazer uma vedação eficiente, o que vai acontecer?
A compressão também, da mesma forma que o óleo sobe, a compressão desce. Tá? Então aí o que vai acontecer? O motor vai ficar fraco, o motor vai queimar óleo e dependendo do caso, o motor ele começa a jogar óleo, vazamento de óleo por tudo quanto é canto. Por quê? A pressão, a compressão que deveria empurrar o pistão para baixo, ela passa pelas laterais e vai criar uma pressão interna no cárter aqui, ó. Então geralmente começa a jogar óleo pelo respiro, alguns motores estouram retentor, começa a jogar óleo pelo retentor, devido a defeito de vedação, tá? Na questão de cilindros, anéis ali, desgaste. Então é isso que o teu motor vai apresentar quando tiver um desgaste nessa questão aí de anéis de compressão e também desgaste de cilindro. Agora vamos falar um pouco dos motores 2 tempos, tá? Aqui eu coloquei um desenho básico representando aí o funcionamento do motor 2 tempos. O pessoal estranha porque quando a gente fala de motor, quem não tem uma vivência com motor 2 tempos acha que é tudo igual, tá? Que já vem o motor 4 tempos na mente e não é assim. Então aqui eu vou dar uma pincelada rápida só para o pessoal ficar por dentro. No motor 2 tempos, a admissão ela é feita de forma diferente, tá? E por quê? Vamos lá. No motor 2 tempos você mistura o óleo na gasolina. Esse óleo ele é colocado para lubrificar o motor, tá? Então no motor 2 tempos o sistema de lubrificação e admissão trabalham juntos. Então vamos lá. No motor 2 tempos, quando o pistão sobe, o óleo mais o combustível ele entra pela parte de baixo do pistão, tá? Primeira fase vai ser a de lubrificação, ou seja, esse óleo vai entrar com o combustível e vai lubrificar toda a parte de baixo ali, ó, virabrequinhos, rolamentos, rolamento do pistão, biela. Então, primeiro lubrifica. Depois, hora que esse pistão desce, ele fecha a janela de admissão aqui do carburador e essa mistura que está na parte de baixo ela vai ser comprimida. Quando ele sobe, ele cria um vácuo e o combustível entra. Quando ele desce, essa mistura ela é comprimida e tem a galeria de transferência aqui, ó, na lateral do cilindro. Então aí sim, essa mistura vai subir para a cabeça do pistão, onde a gente vai ter uma compressão e explosão. Beleza? Então, no motor 2 tempos é um pouco diferente, tá? E a imagem que as pessoas têm é isso aqui, ó. É um pistão, 2 anéisinhos e acabou. Acha que é esse padrão. E não é bem assim, tá? A gente vai ver aqui no próximo slide que não é um padrão isso aqui. E o anel no motor 2 tempos, a função dele está ligada diretamente à compressão, tá? Ele está ali para vedar, por quê? Como eu disse, enquanto está ocorrendo uma sistemática na parte de cima, também está ocorrendo uma outra sistemática na parte de baixo. E justamente quem faz a vedação para que o que está acontecendo na parte de cima não interfira na parte de baixo é o anelzinho de segmento aqui, tá? O anel de compressão. Na verdade, ele está ligado, assim, compressão dos dois lados, porque enquanto o pistão sobe, ele está comprimindo na parte de cima e criando um vácuo na parte de baixo. Quando o pistão desce, é justamente ao contrário, ele comprime aqui na parte de baixo e cria-se um vácuo aqui na parte de cima, puxando, né, esse combustível novo e também já vai expelindo aqui pelo escapamento, tá? Enquanto no motor 4 tempos todo o sincronismo é feito através de uma correia, um comando de válvulas, existe um posicionamento, né, correto ali, o sincronismo do motor para que ele funcione, no motor 2 tempos tudo isso é feito, esse sincronismo, pela disposição das janelas, tá? Tanto janela aqui de admissão, janela de transferência de combustível e a janela de exaustão, janela de escapamento ali. Então é isso que mantém o sincronismo. E também a vedação correta do sistema de pistão e anel ali, tá? E cilindro. Por quê? Vamos lá agora, o que acontece? Como o motor 2 tempos, para admitir, ele depende desse vácuo, se eu tiver uma deficiência no anel ou no cilindro ali, riscado, alguma coisa assim, o que vai acontecer? Eu não vou ter vácuo suficiente na parte de baixo, então eu não vou ter uma admissão correta de combustível. Da mesma forma, quando esse motor subir e tiver uma explosão, pode acontecer dessa compressão passar para a parte de baixo, tá? E é justamente o que está acontecendo ali com aquela máquina, que a gente vai visualizar depois, eu vou mostrar para vocês. Se acontece de passar compressão, explosão aqui para a parte de baixo,
esse combustível que está na parte de baixo ele também se incendeia, tá? Ele queima. Então, às vezes acontece, máquina 2 tempos que começa a dar tiro, você começa a pular, você vê pular língua de fogo na saída ali na boca do carburador, pode crer que é má vedação no cilindro, alguma coisa está acontecendo. Ou desgaste de anel, ou risco, tá? Desgaste de cilindro e pistão, alguma coisa aconteceu ali e está dando essa passagem. Então o motor não vai funcionar de forma satisfatória. Tá? Então é basicamente isso. No motor 2 tempos, os anéis de compressão tá ligado, os anéis estão ligados diretamente à compressão. E aqui a gente consegue ver, tá? Alguns modelos que eu queria deixar bem claro, que é referente justamente à quantidade de anéis, tá? Dos motores. Então o nosso amigo lá ele ficou pasmo de ver ele não especificou que máquina que era, se era uma Steel, se era uma importada, tá? Mas assim, nem sempre o projeto do motor é feito para trabalhar com 2 anéis, tá? Então aqui a gente tem o da Husqvarna ali, aquela que a gente vai ver, que é a 128R. O projeto original dela é um anelzinho só, tá? Um anelzinho de compressão ali e acabou, não tem outro. Essa Steel FS44, tá? Eu dei uma olhada na minha galeria e achei esse modelo aqui. Também é uma máquina da Steel, onde o projeto dela é trabalhar com um anel só. Esse equipamento eu não sei se ele foi fabricado aqui no Brasil, tá? Eu nunca peguei um desse aqui para arrumar. Não sei, achei algumas imagens dela aí. Mas também o projeto é apenas um anel. Essa aqui é aquelas que a gente já está acostumado, né, no dia a dia nosso aí, ó, a Steelzinha FS220, são 2 anéis. As roçadeirinhas importadas também são 2 anéis. E aqui eu coloquei é um motor de polpa, tá? Um motor Johnson aí, ó, um 9,5. Só que o motor aqui ele é da década de 70. E no pistão dele a gente tem 3 anéis de compressão, tá? Não são só 2, não são só 1, são 3, tá? Então, isso aí, a quantidade de anéis vai depender muito aí do projeto, tá? Do projeto que foi feito. E é isso. Então, meu amigo, você viu aí, ó, o equipamento funcionando com um anel só, tá? É possível, tá? Não funciona assim, na questão dos 2 tempos ali. Se esse anel estiver fazendo uma vedação correta ali, o equipamento vai funcionar. Você mencionou que ela estava um pouco fraca, tá? Pode estar acontecendo por ela estar com um anel só, a vedação não está sendo 100%, então ela deve estar não admitindo o combustível correto, tá? Não deve estar criando a quantidade correta de vácuo ali para ela admitir, ou deve estar passando um pouco de compressão para a parte de baixo, tá? Isso também interfere na admissão. E por isso que ela está fraca aí. Então, galera, é isso, tá? Esse vídeo aqui foi um videozinho rápido, só para falar um pouco dessa questão dos anéis de segmento aí e mostrar que nem sempre aquilo que a gente vê de costume, né? Sempre 2 anéis, não é o que acontece, tá? Você vai, com certeza, você que mexe aí, uma hora ou outra vai chegar um equipamento que vai te surpreender e você vai ver ou um anel, ou que nem no caso esse aqui do motor de polpa. Eu já peguei um motor de polpa justamente desse ano aí, que é assim mesmo, são 3 anéis de compressão. Melhor, pior, eu sei lá, o que acontece, que nem essa Husqvarna que a gente vai mexer aqui, ela é um anelzinho só e justamente o problema dela é vedação no cilindro. A gente vai ter que substituir o cilindro dela ali, eu vou explicar melhor para vocês na hora que eu estiver mostrando ela ali, tá? Eu acredito que 2 anéis é o suficiente, sei lá, pode ser que se ela tivesse 2 anéis iria demorar mais tempo para acontecer o que está acontecendo, porque se eu tenho um anel só, qualquer coisinha que acontecer, um risquinho, um desgaste, já vai comprometer, porque eu só tenho um anel que faz essa função. 2, eu já tenho 2 barreiras, tá? Então pode ser que o equipamento ele dure por mais tempo. Aí vai depender de caso a caso, lubrificação, a gravidade, tá? Nesse caso aqui, o que aconteceu? Faltou lubrificação, riscou o pistão e o equipamento não está funcionando de forma adequada. Como isso também pode acontecer numa máquina que tem 2 anéis, tá? Eu acredito que quando se utiliza o equipamento de forma correta, um equipamento que tem 2 anéis, ele vai demorar mais tempo para apresentar esse defeito de vedação aí, tá? Do que um anel só. Mas já aconteceu de eu pegar Steel 220, que faltou lubrificação, e mesmo com 2 anéis, derreteu praticamente o pistão ali, colou tudo. Então vai depender muito da forma de utilização. Agora vamos lá para a roçadeirinha, os Husqvarna 128R.
eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo com ela ali. Bom, e aqui então, como eu disse, tá? É uma Husqvarna 128R, tá? Já dei início na desmontagem dela aqui. E só para vocês entenderem, eu tirei aqui o escapamento. Agora a gente vai dar uma olhada no pistão lá dentro. Vou puxar a cordinha aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Tá riscado, tá? E um anel só no pistão. Então, o que está acontecendo com esse equipamento? Ele pega, tá? Ele fica na marcha lenta. Porém, a hora que a gente começa a acelerar, o motor vai encolhendo, tá? Ele vai perdendo força e a gente percebe que o motor começa a aquecer. Começa a dar a impressão que ele tá sendo freado, entendeu? Porque a compressão está passando da parte de cima para a parte de baixo. Se a gente continua acelerando, o que acontece? Ele vai encolhendo, às vezes ele morre. Às vezes ele dá uns estouros e voa língua de fogo. Foi o que eu comentei. Na saída do carburador aqui, tá? Na boca do carburador sai língua de fogo. Por quê? Como está passando compressão, parte da explosão deve estar passando pela lateral do cilindro e o combustível que está sendo admitido na parte de baixo, ele também incendeia, né? E aí estoura e solta uma língua de fogo aqui pelo carburador, tá? Então essa máquina aqui a gente vai ter que substituir o cilindro. Como eu disse, vocês vão acompanhar aí, vai ser uma manutenção completa, igual a gente mostra nos nossos vídeos aí, tá? E só uma curiosidade, já aconteceu, eu já montei, tá? Já montei para um cliente uma máquina com um anel só, para ele terminar um serviço, tá? A gente estava lá, ele chegou, disse que tinha um serviço para entregar e a máquina a gente abriu, estava com um cilindro danificado. Na hora eu não tinha um cilindro novo para colocar lá para ele e eu tinha na sucata um cilindro meia boca lá. Falei, ó, a gente pode tentar montar aqui isso aqui e para você acabar o serviço. E beleza. A gente montou, o cilindro até que estava bom, cilindro e pistão, porém só tinha um anel. Então eu montei com um anel só, um anel na parte de cima ali. Ele levou a máquina, ela teve que ficar um pouco acelerada porque ela não dava marcha lenta. Acredito que por estar faltando um anel, ela não puxava o combustível de forma correta. Mas ele levou e conseguiu acabar o serviço dele. Depois a gente pediu a peça e substituiu o cilindro completo, montando com os dois anéis para funcionar da forma que se deveria, né? Então é isso, galera. Essa questão aí que ele ficou assustado, no motorzinho 2 tempos, pode ficar tranquilo que funciona assim, não é um bicho de 7 cabeças não, tá? Não aconselho ninguém ficar montando o motor com um anel só, assim. Se é 2 que vai, coloca 2. No caso dele foi uma emergência, a gente fez um acordo lá, ele concordou, terminou o serviço, depois voltou para fazer a manutenção da forma que se deve. Beleza? Então é isso, se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal aí, deixa um joinha pra gente, tá? Beleza? Brigadão, até mais!